com certeza os homens vão ficar mais espertos. Mais uma vez, a minha alegria de poder estar aqui, mas também dizer que as mulheres é quem fazem mesmo a obra de Deus funcionar, porque elas é quem oram mais do que os homens. Elas se preocupam com o social da igreja. Então, queremos parabenizar as mulheres pela ação e também pelo cuidado que têm na casa e no lar. Agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui e também pelo convite. O pastor Reinério sabe da Lida, da Lide, de todo o trabalho. Possivelmente, o cansaço físico, às vezes, tende a querer tomar o nosso corpo, mas o Senhor Jesus sempre nos dá a força necessária. Aproveito também para saudar meu amigo Elias, em Mancinelândia, e agradecer também pela companhia do Domingos Regos, pastor Domingo Rego, e parabenizar o Deniro Gameleira, aniversariando. Eu pensei, e na verdade eu escrevo, mas ultimamente eu escrevo e termino deixando, porque o tempo talvez não dê para a gente discorrer tanta coisa, mas é também uma orientação do Senhor. A princípio eu coloquei um caminho para o avivamento da família, mas eu quero trocar e botar o caminho para o avivamento da família. Parabenizo a igreja por sempre estar fazendo esse encontro da família anualmente, que às vezes podemos achar que não tem efeito, mas o efeito no reino espiritual, no mundo espiritual, é de uma forma grande, porque o inimigo sempre é vencido, combatido, quando a família está pronta para combater. Para pensarmos nesse caminho, eu vou ler primeiramente o texto de Gênesis capítulo 35, podemos depois Josué 24:15, é bem conhecido dos irmãos, mas acompanhem pela Bíblia, olhando para a Bíblia, quem tem o papel. Na verdade, eu não tenho nada contra o celular, porque na época que não tinha papel, era pergaminho, depois veio papel e assim por diante. Mas geralmente a Bíblia, o papel é melhor. Versículo 35, a partir do versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantamo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porque Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Nós sabemos que toda a sociedade está em crise e a família não pode deixar de pensar que não está em crise. Ela está sendo muito atacada, vilipendiada mesmo. O mundo está cada vez mais afoito em tocar na família, porque é um projeto de Deus, e todo projeto de Deus o inimigo não gosta e ele quer atacar. Antigamente era muito diferente, porque eu penso que a população, muito pouca, quando eu entendi um pouco mais
que já comecei a tecer algumas consciências e comentários, a população do Brasil era 70 milhões. Não era tanto. O povo era menos e também não tinha tanta agressão. As famílias se sentavam, conversavam. As famílias cristãs tinham o costume de fazer o culto doméstico de uma forma tão maravilhosa, e outras oportunidades também que faziam como criança. Participei de alguns momentos importantes à beira da fogueira para orar com famílias, coisa muito gostosa que Deus falava e batizava com o Espírito Santo. Na verdade, a família, principalmente cristã, mais avivada. Tem alguns momentos em que eu não saio da cabeça, como, por exemplo, no interior de Cocal, da estação, quando íamos para a casa dos irmãos para fazer esses encontros, e lá nós tínhamos esses momentos de oração e vigílias, que também eram muito constantes nas famílias. E aí, isso fazia com que a família ficasse mais avivada, mais animada, e embora fôssemos poucos, porque também a população era pouca, então os crentes eram também muito poucos. Mas eu creio que mesmo sendo pouco, eu entendo que, parece-me que nós éramos muito por causa do fervor. Juntava 30 crentes, era como se fosse uma multidão de 600, parece que havia uma multiplicidade de força, porque a família estava buscando a presença do Senhor. E eu quero dizer que a família também continua nesse mesmo diapasão, enfrentando as dificuldades, e as verdadeiras famílias cristãs têm essa preocupação, como bem esta igreja, em fazer com que a família esteja sempre na presença do Senhor. E quando falamos de essa família avivada, eu entendo que Deus está nos chamando para este mesmo momento. Ainda hoje lembrava com a minha esposa, na cidade de Esperantina, há tempos atrás, que as famílias eram tão unidas, que no dia do aniversário de nós íamos fazer a alvorada na casa das pessoas, cantando aquele hino, como é o hino que um dia desse, felicidade desejamos para você, e o povo ficava tão alegre, recebia com cuscuz, com bolo, com café. As famílias estão acabando isso. Não existe mais isso nas famílias. A população cresceu, tudo está diferente. Só que nós continuamos o mesmo. Possivelmente, talvez, se nós chegarmos na casa de um dos irmãos, a não ser na casa do Nelson, que quando chegar lá de manhã para fazer uma homenagem a ele, o cuscuz já está lá no ponto, mas talvez outro se zangue e diz: o que você vem fazer aqui, me acordar? Eu nem suspeito, até mesmo pastores, ficar zangado se um crente chegar lá e dizer: pastor, nós viemos daqui lhe fazer uma surpresa, isso só lá horas, eu fui dormir a tal hora. A família está perdendo isso, mas é momento de nós buscarmos o avivamento e pensar que o Espírito Santo, ele pode e vai fazer coisas grandiosas através da família, porque Deus trabalha com família. Quando nós observamos a chamada de Abraão, e Josué faz esse relatório, esse resumo, quando ele diz lá, resumindo no Josué 24:15, ele diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes ele faz um resumo da história. Olha, quando Deus chamou Abraão lá da terra, daqueles homens, daquelas pessoas que eram pagãos, que serviam outros deuses, e ele vai fazendo o resumo de tudo que as famílias passaram, porque Deus quer constituir uma família santa, uma família pura, uma família que busque ao Senhor. Mas as dificuldades estão grandes, é hora de nós nos juntarmos e lutar pela nossa família, de ter um avivamento pela nossa família. E eu penso que o Senhor nos chama hoje a esta situação. A história, ou o texto que nós lemos, faz parte da história de Jacó, que nós lemos na escola dominical, que estudamos e meditamos, e sabemos toda a sua trajetória, ao ponto de que, quando ele sai da casa do seu sogro para voltar à sua casa, ele talvez se esqueceu que quando passou em Betel, ele fez um voto ao Senhor, e aí ele fez, o seu sogro perseguiu, eles fizeram o pacto, eles foram mais adiante, Jacó passou o val de Jaboque,
mas ele, depois que encontrou-se com Esaú, no capítulo 33, versículo 18, ele chega a Siquém, e ali Jacó, salvo à cidade de Siquém, ele chegou salvo na terra que está em Canaã, quando vinha de Padan-Arã, e fez o seu assento naquela cidade. Ele, ao invés de obedecer ou de ir pelo voto que ele fez o seu assento naquela cidade, comprou uma herdade, se fosse hoje, comprou um sítio, como diz lá no pessoal de Picos, comprou uma roça, que agora eu estou morando numa roça, e aí, comprou aquela propriedade para habitar ali, sabendo que o projeto de Deus não era ali. E quantas vezes nós erramos porque esquecemos dos nossos compromissos com Deus, quando somos ou quando queremos alguma benesse de Deus, fazemos voto ao Senhor, e o Senhor está de olho em nossos votos. Nós podemos errar, mas o Senhor está dizendo: ei, você está errado. O Senhor sabe do seu compromisso que você faz diante do Senhor. A presença dele ali não foi muito boa, porque houve uma tragédia, que todos sabem da tragédia. A sua filha foi estuprada, e por causa disso, os filhos dele fizeram então um massacre na cidade, arrebentou matando tantas pessoas, e aí foi muito duro para aquela família, uma tragédia na família. E aí é quando Deus manda Jacó a Betel e levantar um altar. Deus está falando com você nesta noite, pai de família, que talvez tenha havido algumas dificuldades na sua casa, na sua família, e Deus está dizendo: levanta-te e sobe a Betel. Você está muito acomodado, é momento de você caminhar um pouco mais e saber que a presença do Senhor é que é a riqueza da sua família. Não perca aquele princípio que você tinha. Talvez você está agora já bem abastado, talvez já tenha toda a família bem assalariada, mas não esqueça do princípio. Suba a Betel, volte àquilo que o Senhor quer que você tenha. Como nós costumamos dizer, volta ao primeiro amor, volta àquilo que você teve no princípio, quando era talvez muito pobre, que não tinha tantas posses, e possivelmente não esquecia de orar pelo pão de cada dia, de agradecer por tudo o que o Senhor tem feito por você. Deus continua o mesmo, e Ele requer o nosso compromisso com Ele. Então, o caminho que Jacó deveria seguir, este caminho até Betel, é exatamente o que nós queremos refletir, esse caminho para o avivamento da família, como nós devemos fazer para avivar nossas famílias. Eu sei que a minha palavra talvez não seja tão inteligível ao seu coração, mas o Espírito Santo está nesta palavra, levando aquilo que é necessário para você entender, para eu entender, nós entendermos a necessidade de termos um caminho de volta para o avivamento, o lugar que começamos, o lugar que o Senhor nos chamou, o lugar que Deus nos abençoou, o lugar que o Senhor batizou com o Espírito Santo, o lugar que deu alegria quando você cantava os hinos da harpa em roda da sua família, e que tinha às vezes muita necessidade, mas estava glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Deus está dizendo: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz um altar ao Senhor que te apareceu. Queremos e precisamos voltar à presença do Senhor e colocar Deus em evidência em nossas famílias. Eu estou dizendo isso para famílias que já fazem isso, mas eu quero despertá-lo a fazer isso, a despertar outras famílias, para que possamos ver um avivamento em nossa casa, um avivamento em nossa família. Deus aparece a Jacó, disse Deus a Jacó, foi Deus quem disse: levanta-te, sobe a Betel. Eu penso e entendo que o lugar que Jacó estava nesse momento era um lugar baixo, porque ele disse: sobe a Betel.
E quantas vezes a nossa temperatura espiritual está tão baixa e nós só podemos elevá-la se estiver na presença do Senhor que está acima. Elevemos nossos corações e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele está pronto a aquecer a nossa vida espiritual, o nosso fervor, a nossa alegria para glorificar o nome do Senhor. Levanta-te, sobe a Betel. Talvez você precisa estar pensando nisso agora e o seu coração falando a você: sobe a Betel, lugar de Deus, casa de Deus, lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de voto, lugar de adoração, onde o Senhor está. E diz: e habita ali, fica ali, aleluia. A habitação na presença do Senhor, a casa de Deus, a oração da igreja, é preciso que esteja sempre em evidência. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Antes de ver algumas coisas que precisávamos, eu quero me referir logo a esta história, ou a esta ordem do Senhor, que diz para ir a Betel e fazer um altar. E os irmãos já sabem que significa altar. Possivelmente não há necessidade de nós discorrer sobre o altar ou o que é, mas em resumo, altar é lugar de sacrifício. E o que mais nós vemos é as famílias fazer sacrifício pela obra de Deus. Eu não vou ao culto porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer esta obra, eu não vou ao círculo de oração porque eu não tenho tempo. Na verdade, o sacrifício está pouco, e se o círculo de oração passar de 2 horas ou 4 horas, já não temos mais como fazer por causa dos nossos afazeres. Mas isso é sacrifício, é você tirar alguma coisa que você tem para entregar ao Senhor. E nós precisamos fazer isso. Um amigo meu conta que estava com muito, ele tinha coisas, mas a vida espiritual não estava boa. Então ele chamou a família e diz: vamos construir um altar em nossa casa. E de forma simbólica ele trouxe uma mesinha, tirou a chave do carrão dele, botou a carteira com todos os seus cartões de crédito e pediu que tudo colocasse e disse assim: vamos dedicar ao Senhor, vamos dizer que isto é do Senhor, que pertence ao Senhor. E a sua vida mudou completamente. Isso é apenas simbólico. É claro que Deus não quer dinheiro, mas se nós fôssemos fazer uma pesquisa, e já a fizemos, apenas 30% dos crentes se sacrificam pela obra de Deus. Apenas 30%, o máximo que chega. Igrejas que têm 100 crentes, 30 são fiéis, dizimistas, ofertantes, que estão prontos para fazer a obra do Senhor. E nessa escala está também os obreiros e pastores, infelizmente. E que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos fazer sacrifícios, entregar-nos mesmo ao Senhor. Nós cantamos o hino: tudo entregarei, eu acho que vocês conhecem o hino, vocês cantam muito bem. Mas quando é no momento de entregar, não fazemos, porque sacrifício não é coisa fácil. Veja, por exemplo, o caso de Abraão, que Deus pede a ele o sacrifício mais difícil, que era entregar o seu próprio filho, e ele estava pronto para fazer isso. Mas quando Deus pede a sua disposição, Ele não vai deixar você cometer loucura. Confia no Senhor, faz voto ao Senhor, faça sacrifício ao Senhor, porque este é um dos caminhos para o avivamento, é o passo para que a sua família seja avivada. Entregue-se e integre-se na obra do Senhor, mesmo de forma sacrificial. E agora, quando Jacó chama ou recebe esta palavra de Deus, ele disse à sua família. Foi Jacó quem disse à família: pais, muito cuidado, porque a responsabilidade para a família é muito grande. Às vezes nós queremos deixar tudo para as mulheres, mas não esqueçamos que a nossa responsabilidade como sacerdote da nossa casa é muito forte.
não podemos deixar de dizer para a família o que Deus fala, o que Deus disse, o que Deus quer, o que Deus requer e o que Deus manda e o que Deus pede. Deus pede, então reúna a família e chame a família e diga exatamente como Deus falou. Jacó não foi covarde, ele chamou a sua família e a todos os que com ele estavam, servos e aqueles que estavam com ele. E ele então disse a primeira coisa: nós vamos fazer uma viagem, possivelmente, nós vamos subir, e nós não podemos ir com pesos, nós não podemos ir com sobrecarga, nós não podemos ir com aquilo que não adianta, que não tem valor e que Deus não quer. Então, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quer subir a Betel? A primeira coisa é: tire os deuses estranhos, tira aquilo que está atrapalhando dentro da nossa casa, que está fazendo, às vezes, altar do diabo dentro de casa. E eu digo isso através da televisão, através deste aparelho que traz para dentro de casa o culto satânico. Sai nas redes sociais, que nós temos o costume de fazer quando nossas crianças nascem, anunciar, dizer a cor da criança. Mas tem uma novela aí que inclusive diz que é de crente. Lá em casa, em Picos, nunca mais, e nem aqui em Teresina, quando chegamos, assistimos televisão, a não ser o menino que liga em desenhos, quando chega nossos netos. Mas essas novelas está trazendo tantos deuses estranhos para a nossa família, que está corrompendo os nossos costumes e a nossa sã doutrina. E a palavra do Senhor para nós é: tirai do meio de vós os deuses estranhos, esses deuses que está em vosso meio. Se nós observarmos o capítulo 24, que Josué trata desse assunto, ele diz: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel, ou seja, todas as famílias de Israel, para dar esse detalhe e dizer que este povo que esteve antes a deuses estranhos, Deus o tirou com mão pesada, Deus os libertou, e nós somos livres porque conhecemos a Jesus Cristo. Jesus é a nossa liberdade, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Joguem fora esses deuses estranhos que está atrapalhando a comunhão, a alegria, a consagração, a adoração e o perfeito louvor. O Senhor quer escutar, Deus quer ver a sua voz glorificando e bendizendo o seu nome. Deus certamente olhou para a família de Jacó, e quando viu aquela tragédia, como ele tem cuidado dos seus e compromisso com os seus, ele nos alerta. E eu quero dizer a você: Deus tem um compromisso com a sua família. Agora, ele pede que você faça parte, que você integre-se neste pacto com ele, para que a sua família seja livre. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. É o primeiro passo para este caminho, para você subir a Betel. E depois, purificai-vos. Isso fala da santidade, a pureza que precisa haver em nossa vida. Isso acontece quando estamos no culto. Vocês sabiam que o culto é uma forma de purificação espiritual? Porque você ouve a palavra e ela vai tirando alguma coisa ruim que você talvez tenha pegado no dia a dia, quando o pastor ora, quando o irmão ora, quando um testemunho é feito. E este momento dá uma pureza em nossas vidas, ao ponto de nós nos sentirmos bem e leves, pois o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Mas o mundo que vivemos nos contamina, e a palavra de Deus nos purifica, ela nos limpa, ela nos santifica. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu ouvi de uma pregadora famosa, ouvi dizer, não sei bem, mas ela disse que não sei se vocês têm acompanhado, ela é muito famosa. Ela disse que não vai mais pregar a Bíblia, porque a Bíblia não dá, como é que é? Seguidores? Não dá like.
Se você colocar um culto pregando a Bíblia, você talvez vá ter aí, no máximo, se for muito bom, você tem 100 curtidas. E talvez uns 4 ou 5 comentários, porque você está falando da Bíblia. Mas se você começar a falar outras coisas, você vai ver o grupo de pessoas seguidores. As pessoas parecem que não entendem que esta palavra, que nos limpa, que nos purifica, é essencial para a nossa vida. Mas nós temos consciência disso. Purificai-vos, purificai-vos. A palavra de Deus é a forma de nós nos mantermos puros neste mundo perverso, neste mundo tão contaminado. Não há outra maneira de termos um avivamento se nós não purificarmos pela palavra de Deus. Depois, mudai as vossas vestes. Eu sei que muita gente não gosta de mudar. Eu já vi muito que disse, eu não mudo porque eu sou assim mesmo e acabou a história. Mas o crente é tão moldável pelo Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho transforma, o Evangelho muda meu entendimento, o Evangelho muda meus conceitos, o Evangelho quebra aquilo que eu penso que é correto e muda, porque Ele é poderoso. Mudai as vossas vestes. Talvez seja a hora de mudarmos o nosso entendimento, que está sendo muito carnal, e nós voltar a usar as vestes espirituais. Este caminho requer esta leveza espiritual, e o Senhor nos chama a isto nesta noite. E no versículo 3, ele continua dizendo à sua família: levantemo-nos e subamos a Betel. Aleluia. Agora aqui é o convite maravilhoso. Quantos querem levantar-se nesta noite mais uma vez e ir a Betel? A presença do Senhor. O Senhor nos convida à sua presença. Ele quer a sua presença. Ele quer que você esteja com Ele. Quando está orando, Deus está com os seus ouvidos atentos e as mãos prontas para socorrer. O profeta Isaías diz que os ouvidos dele não estão agravados ou surdos, e nem a sua mão também encolhida, para que não possa salvar. O Senhor está aguardando você. Deus quer dizer: filho meu, jovem, Senhor, faça um momento de oração, venha a Betel, busque ao Senhor, faça um altar ao Senhor que me respondeu no dia da sua angústia. Jacó diz: vamos a Betel, e ali nós vamos fazer um altar ao Deus que me respondeu. Quem já teve uma resposta de Deus aqui? Você sabe que muitos dos nossos jovens, não são muitos assim, também não vamos dar trela para o diabo não, mas é porque para nós, um jovem que sai da nossa igreja é coisa que a gente não gosta de jeito nenhum. Tem saído da nossa igreja, e que foi aqui que ele passou no vestibular, quando tinha vestibular, não sei mais nem o que é agora, o Enem, o concurso, aí vem para o círculo de oração, vem para a esposa do pastor, irmã Cleonice, missionária, ora por meu filho, ela que está há muito tempo aqui já sabe que aconteceu isso. E quando o menino passa no vestibular, diz: essa igreja é quadrada. Quando ele está médico, esta igreja é quadrada, esta igreja não serve para mim, eu vou para aquela outra igreja lá que não fez nada por você. E o Senhor, ele está dizendo aqui, Jacó: ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia, é a Ele que eu devo adoração. Mas pode ser em qualquer lugar. Mas Jacó disse: é bem Betel, porque foi lá que Ele me apareceu. Foi aqui que seu filho foi abençoado. Chame ele e diga: meu filho, volta para a tua casa, porque foi lá que nós oramos por você. Foi lá que nós fizemos oração, círculo de oração, para que você fosse abençoado. Volta para a casa do Senhor. Não vamos dar moleza, meus queridos irmãos. Eu já vi até de pastores, pasmem, quando diz assim: mas se é de se desviar, pelo menos ele não gosta mesmo da Assembleia de Deus, ele está na igreja tal, filho de pastor. Mas se nós não lutarmos por nossa família,
na convicção que nós temos e que Deus fez por nós, quem vai cuidar de nossos filhos? Quem vai cuidar de nós? É por isso que essa frieza espiritual está permeando em muitos lares. Mas hoje o Senhor nos chama a pegar outro caminho, o caminho de volta a Betel, o caminho de volta ao Senhor. E Ele diz: faremos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Aleluia. Avivamento exige decisão. Avivamento exige tomada de ação. E geralmente é o pai que deve tomar esta ação. É ele quem deve dizer: vamos fazer assim, vamos decidir, porque você é o cabeça da casa. Você, como diz aí, e hoje não querem que digam isso, mas você é o chefe de família. Você é o cabeça da sua casa, o cabeça do seu lar. Chame sua esposa, seus filhos e diga: vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à comunhão com Deus e a fazer as nossas práticas na presença do Senhor. Porque o Senhor está comigo no caminho que tenho andado. E até no caminho que não era bom, quando ele estava nessa cidade aqui em Siquém, e que levantou um altar, mesmo assim, Deus estava com ele. Quantos sentem a presença de Deus na sua vida? Então, glória ao Senhor, aleluia. E a outra coisa que observamos aqui, além da decisão, da convicção e da firmeza do marido e do pai, é a obediência. Avivamento requer obediência. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos. O povo complicado. Quando eles fugiam, levaram o Deus escondido do velho e tomaram, ainda conseguiram esconder alguma coisa, Domingo Rei. Que negócio é esse? O pecado é terrível. Tem gente que só confessa um pouquinho, pensa que está bom. Joga tudo fora, irmão, tudo fora, confessa tudo. Porque quando você joga tudo, você está limpo diante do Senhor. É inocentado pela graça poderosa do Senhor. Então Deus quer que você não fique escondendo nada, mas diga diante do Senhor, fale tudo para Ele, declare para Ele, porque Ele está pronto para fazer a sua vida uma vida de avivamento, e que você pode glorificar e bendizer o nome do Senhor. Eu sei que o sonho, o desejo, o almejo de todo pastor é ver famílias avivadas e animadas na casa do Senhor, que possam glorificar e bendizer o nome de Deus, porque é assim que a igreja cresce. A obediência é um requerimento para termos avivamento. E é claro, não está fácil obedecer. A moldagem do mundo, hoje até mesmo os meninos, as crianças, pais de meninos novos sabem disso, e eu que sou avô também sei que de vez em quando você diz, e o meninozinho pequeno: não, eu quero é assim, desse jeito, dessa forma, desta essa roupa. Não, o negócio é uma desobediência, parece que já vem, mas a obediência é um requerimento para o avivamento. Quem se propõe a obedecer? Aleluia. Eles obedeceram, então deram a Jacó. Eles tiraram tudo em suas mãos, as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó, eu acho isso interessante, os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Nesse momento aqui eu faço uma comparação de Jacó com a graça, com Jesus, que esconde, que tem poder de esconder quando você entrega todos os seus pecados diante dele, e quando você confessa, ele esconde. Jacó os escondeu debaixo do carvalho. Elas não viram, as filhas não viram, porque senão poderiam buscá-lo, mas ele escondeu. O Senhor Jesus já escondeu o seu passado. Jesus esconde pela sua graça, no seu sangue precioso, e ele é o único que tem poder de fazer isso, para que não apareça diante de Deus a nossa vergonha. Ele, por sua graça maravilhosa, através do seu sangue precioso, purifica-nos de todo pecado. Quantos creem nisso? Digam glória a Jesus. A partir disso, e para encerrar, eles partiram. Digam, partiram.
É bom quando nós pegamos um caminho e não titubeamos, mas vamos pelo caminho que o Senhor nos marcou. E o resultado foi: o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. E esse terror, talvez alguém diga, não, é por causa de Simeão e Levi, que foi valente e matou todo mundo. É por causa da presença do Senhor. Digam, o terror de Deus foi com eles. A coragem de Deus, o poder de Deus está com o povo que teme ao Senhor e que está na presença do Senhor Jesus. Deus está seguindo cada uma das famílias e trazendo a sua bênção. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Este é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E aí edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Jacó e sua família chegou ao lugar que Deus queria e ali habitaram. Ele comprou uma herdade, ele habitou ali porque o Senhor mandou, e nós vamos habitar no lugar santo, na presença do Senhor, que é o lugar do avivamento, da alegria e do prazer do Senhor. Que possamos cantar aquele hino: minha alma aspira a habitar nos átrios do Senhor. Vocês conhecem ele. E para sempre ouvir soar, para sempre ter a presença do Senhor. Que Deus venha trazer para nós esse temor e alegria de estar sempre na presença do Senhor. Deus abençoe esta igreja, continue sendo uma igreja avivada e transmita este avivamento para outras famílias, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e haja um resgate daqueles que estão se perdendo por causa do pecado. Deus abençoe. Peço oração em nome de Jesus, eu e a minha família, que às vezes se resume a mim e a minha esposa quando estamos sozinhos, mas por trás de nós existe uma grande multidão, filhos, genros, nora, netos, parentes, primos, sobrinhos, e nós temos a responsabilidade por este povo e apresentamos ao Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe nossa família. Se você quer oração pela sua família, se você sabe que o Senhor Deus pode produzir em você um avivamento espiritual, e você está próximo da sua família, abrace com ela, com sua esposa, com seus filhos, e diga: Senhor, aviva a minha família. Cada dia, subamos a Betel, vamos edificar o altar ao Senhor, lugar de sacrifício e de bênção, quando o crente recebe a promessa do Senhor. E Deus vai mudar muitas atitudes aqui. Aliás, Deus está mudando desde sempre. Ele continua trabalhando. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Não pensa que Jesus parou quando ele deu o brado, disse: está consumado, como quem diz: agora eu vou descansar. Ele continua agindo por você, ele continua com as mãos estendidas sobre a sua família. O sangue continua sendo eficaz na sua vida, ele salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A família abençoada na presença do Senhor, seguindo o caminho do avivamento. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, nosso Pai celestial, aqui estamos, Senhor, reunidos. Queremos agradecer-te, Senhor, porque esta igreja tem a iniciativa de anualmente reunir as famílias para juntos, Senhor, pensar e buscar a tua presença. E não só nestes tempos de ano, mas sempre, constantemente, Senhor, em tua presença. Oramos, ó Deus, a ti, para que cada família seja cada vez mais fortificada, que tenha desejo de estar na tua presença, construindo altares, edificando a vida espiritual em tua presença. Desfaz, Senhor, toda obra maligna, os deuses estranhos sejam retirados, ó Deus bendito,
e haja pureza espiritual, alegria do Espírito Santo, a verdadeira alegria que traz paz à igreja. Guarda, Senhor, cada família aqui agora e as que não estão aqui presentes. Livra-nos de todo mal, Senhor, e nos sustenta na Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, pois nós oramos com fé e com gratidão, em nome de Jesus, e dizemos amém. Assim seja.